Valendo. Boa tarde, gente. Vamos continuar com o nosso treinamento e vamos seguir da mesma maneira que a gente fez da primeira vez. Participem mesmo, interrompam aí, façam perguntas, levantem tema para discussão. Quem foi? E aí a gente vai enriquecer bastante aí. A gente apresentou qual que é a ideia do projeto aí, por que da melhoria, melhorar os índices de qualidade. Apresentamos para vocês o programa, o que a gente tem previsto aí nos próximos meses, as documentações que nós vamos ter que preencher. A gente aprendeu sobre a empresa, alguns detalhes, né? Aprendemos também a consultar o site, ficar antenado aí em relação à nossa empresa, né? Como que ela está posicionada no mercado, o que está acontecendo. Boa tarde. Boa tarde. Aprendemos também sobre a história da empresa, né? E como que aquela tecnologia de 1948 até hoje é a mesma tecnologia, só foi evoluindo. E dentro dessa tecnologia, o que nós temos são as três principais áreas, que são Forming Tools, Cutting Tools, Precision Components. E a gente também discutiu sobre o que é a Oerlikon em relação aos seus concorrentes. A Oerlikon, ela tem todos os serviços de um só fornecedor de tratamento de superfície, como a gente discutiu, né? Mas nós fabricamos também a máquina, fornecemos o serviço de revestimento e temos pesquisa e desenvolvimento. Nós desenvolvemos revestimentos, criamos revestimentos. E ninguém faz isso nesse ramo, só a Oerlikon Balsas faz isso, a esse nível. Temos pesquisa e desenvolvimento e a divisão da empresa, especialmente a estrutura geralmente é dividida entre operações e vendas. Depois a gente aprendeu e discutiu o que é o PVD, falamos sobre a espessura do filme de PVD, que é, como está marcando aqui, de 1 a 6 microns, e a gente discutiu sobre o que é um micron, para poder ter uma noção. Então, só para poder relembrar, um fio de cabelo é 50 microns. A nossa camada fina é quantos microns? 6. A camada em geral é de 1 a 6, de 2 a 6, é isso que a gente fala para o cliente. A gente não fala para o cliente, olha, se ele perguntar quanto que é a camada que vocês estão fornecendo na minha ferramenta, a gente vai falar para o cara, não, é 3, é 2, não, a gente nunca faz isso. 2 a 6, aí vai estar dentro desse range. Ah, é Modena é quanto? Quem sabe falar aí? De 8 a 12, 10 a 12. Então, a camada é maior, então é importante sempre ter esse range, essa faixa, para a gente poder especificar. Porque se a gente fixar e falar, olha, nós já recebemos uma especificação de um cliente aqui que falou, quero 2 microns mais ou menos meio. Falou, não, a gente não faz, a gente não trabalha assim. Nem é possível controlar desse jeito e também a gente não vai desenvolver um processo tão robusto e caro assim. Então, sempre dentro da faixa, a faixa que atende, e como a gente discutiu, né, uma espessura de camada que é boa para uma aplicação não é boa para outra aplicação, certo? Camada fina é quantos microns? 1 a 2, quem falou? Você está certo, é isso mesmo. É de 1 a 2, então é 1 micron. Então, quando a gente fala, puxa, a gente fornece camada fina, a gente utiliza o que para fazer camada fina? Que tecnologia? Chapa de redução, é o shield. Né? Então, a gente consegue fazer com que não seja tão intenso, né, a distribuição de material, do vapor que se formou, que nós vamos aprender isso mais a fundo, no detalhe, vocês já sabem bastante, mas a gente coloca a chapa de proteção, o que ela faz? Ela reduz, é isso aí, chapa de redução, ela faz com que não fique tão intenso, né, o plasma próximo da peça, ao mesmo tempo não fique tão intenso ali o direcionamento de material do target diretamente na peça. Então a gente consegue fazer um micron, e um micron significa pegar um fio de cabelo e dividir por 50. Isso é um micron, para a gente ter ideia do que é a espessura da nossa camada. Então nós chegamos até esse ponto aqui, e agora a gente vai iniciar uma nova discussão. Sei que tem bastante especialistas aqui, então contribuam, participem, acrescentem, corrijam, não tem problema nenhum, nós estamos aqui para isso mesmo, para a gente aprender em conjunto. Aqui a gente tem uma demonstração sobre comparação da formação de cavacos. A gente fala, puxa, beleza, então alguém está estudando formação de cavaco. Como que o cavaco se forma? O que será que é isso, né? Primeira pergunta, quem pode falar o que é cavaco? O que é isso? Removida do material. Perfeito, mestre. É uma parte que é removida do material.
Mas em que processo? O que é isso que gera cavalo? Processo de usinagem? O que é o processo de usinagem? Só o Edmilson e o Michel que não pode falar agora. Quem sabe o que é usinagem? Aquela empresa de usinagem. Nós fornecemos para um cliente que fornece serviço de usinagem. Formação de material. Perfeito. É isso aí. Formação de uma peça ou formação de uma ferramenta. Então, usinagem é um processo de fabricação, correto ou não? Existem vários. Usinagem é um processo de fabricação, estampagem é outro, fundição é outro. Processo que serve para fabricar uma peça ou serve para fabricar uma ferramenta. Então, se a gente chega e fala assim, puxa, mas o processo, por exemplo, de estampagem, ele serve para poder formar, se for estampagem de repuxo, né? A estampagem de corte, ela corta o material, uma ferramenta vem contra a outra e tal. Então tem ferramenta de conformação mecânica, como a gente sabe, e existem ferramentas de corte. Então quando a gente fala em usinagem, é um processo de fabricação mecânica, o Felipão falou que é para dar forma, tá certo? Todos os processos de fabricação são para dar forma a uma peça ou a uma ferramenta que a gente está fabricando, ao produto. Uma coisa que o processo de usinagem faz, dá forma. Eu posso pegar uma barra e transformar aquilo, por exemplo, num componente, desenhar ele ali, construir uma geometria. Então a primeira coisa é dar forma. O que mais que o processo de usinagem faz? Todos podem falar. Fura. Como? Fura. Furação também é um processo de usinagem. Está certíssimo. Para que serve a furação? Para poder formar um furo. Então você também deu forma para a peça. O fato de ter um furo em algum ponto é forma, é geometria, correto? Reafiação? Reafiação. Perfeito. Afiação basicamente é um processo de usinagem. E reafiação também é um processo de usinagem. Mas o processo de usinagem serve para dar forma. Para que mais? Se não for para dar forma, a peça já está na forma certa. Para que serve o processo de usinagem além de dar forma? Ajuste, né? Como? Ajuste. Ajuste quem faz. Mereceu. O que é ajuste? Olha só que coisa interessante que ela falou. Puxa, a gente tem uma peça, construiu, já deu forma para ela. Isso aqui era uma barra quadrada gigante, ou era uma barra redonda, sei lá. A gente foi usinando, foi tirando o material, né? E foi extraindo e de repente deu uma forma. Pronto, já cheguei na forma. Mas depois a usinagem ela pode continuar o processo aqui. Ela deu a forma, mas de modo grosseiro. Pode fazer o quê? O ajuste. O que é ajuste? O que vocês entendem? O que é ajuste que a Evelyn falou? Ajustar o quê? É isso aí. Ajustar o dimensional. Então significa o quê? Por exemplo, você poderia fazer uma peça, a peça já está na forma. Ó, forma parecida com esse controle. Vamos supor que alguém vai usinar um controle de metal para colocar de mostruário na fábrica de controles lá, fazer dourado com balineteado. Poderia fazer um igualzinho isso aqui. Então primeiro precisa usinar. Chegou na forma já, a forma do controle. Mas será que está na dimensão certa? Ainda não. Então tem um ajuste dimensional. Então, usinagem serve para dar forma e conferir dimensões. Por isso que ela tem que ser precisa. Nós estamos falando em microns aqui, tem usinagem que fala, não, é mais ou menos 10 microns, e agora? É mais ou menos 5 microns. Então a usinagem tem que ser cuidadosa para tirar só um pouquinho de material e conferir esse ajuste que foi mencionado. E o que mais? O que mais que a usinagem faz? Além de dar forma e além de ajustar as dimensões, além de conferir dimensões dimensionais precisas. Terceira coisa que ela faz. E mais importante para nós. Oi? Recupera a peça? Pode recuperar uma peça, mas para recuperar a peça ela vai dar forma e vai ter que ajustar as tolerâncias, certo? Dimensionais. Então são esses dois, mas para recuperar uma peça também precisa de terceiro ponto. Qual que é? Opa! Fala aí, mestre. Pode falar, não tem problema não. É que tem um especialista aqui, então eu aprendo com ele e depois eu ensino aqui. Serve para dar um acabamento. É isso aí. O que é acabamento? Dimensionar a superfície, né? O polimento, retífica. O que é um acabamento ruim ou um acabamento bom para você? E tudo depende da aplicação, mas é a rugosidade da superfície. Rugosidade. Ou seja, acabamento, olha só o que o Ed falou. Se a gente já conseguiu chegar na forma, depois a gente conseguiu acertar a tolerância, mas tem uma preocupação também. Como que está essa superfície? Essa é a preocupação chave. Para nós, órgão, como que está essa superfície? Vamos entender agora por quê. Né? Acabamento que o Ed falou, na verdade, é a qualidade, vamos falar assim, da superfície. Como é que ficou aquela superfície? Muito rugosa, muito áspera, ou bem lisa? Né? Isso é a rugosidade que ele está falando. Rugosidade significa, a gente pega lá o rugosímetro, né, com
com o John, com o Guilherme, e fala, ó, eu estou medindo aqui o quanto que tem de pico de vale, tudo, mesmo a superfície mais polida, como o Ed falou, você olha assim e fala, nossa, polimento espelhado. Os caras conhecem, aí você fala, aqui não tem rugosidade nenhuma. Não, ela sempre vai ter. A gente olha no olho e vê perfeito, vê o espelho, só que se você for com um filtro, ele sempre vai ter o pico e o vale. Sempre vai ter um nível de rugosidade. Só que ele é tão fino, é tão pequena a distância entre o pico e o vale, que você vê o espelho, reflete tudo. Então, o que nós temos aí? É quando a gente pensa em usinagem, a gente tem que pensar numa coisa. A usinagem é o processo de fabricação que consiste em remover material da superfície de uma matéria-prima, por exemplo, para formar uma peça, para formar uma ferramenta. Então, o que você está vendo aqui? Ó? Uma ferramenta, ela está empurrando aqui, né? Está dando uma força de usinagem aqui na superfície e ela está extraindo material. Esse material que é extraído se chama cavaco. Então, se alguém um dia já mexeu com formão você pega lá, empurra ele contra a madeira e vai tirando aquelas lascas de madeira. Né? O processo de usinagem, acho que eu representei bem falando, é mais ou menos isso. Quando alguém for estudar uma ferramenta usinando, e aqui com um aumento muito grande, de modo microscópico, eles perceberam que dependendo do material que está sendo usinado, o comportamento é diferente. Como assim? Aqui tem um aço baixa liga. Aço baixa liga significa que tem baixo carbono e tem baixo elemento de liga. É um aço mais maleável ali, para uma aplicação mais simples. Tem um aço ferramenta, que é o que nós mais temos aqui, né, em geral. Então o aço ferramenta é baixa liga? Não, ele é um aço alta liga. Ele tem alto carbono, ele é duro, ele tem alto cromo, né? Vocês conhecem bem, né? Tem molibdênio, tem vanádio, e aí vai. E tem um aço inoxidável. O aço inoxidável ele tem bastante cromo, por isso ele tem essa característica de inoxidável, de ter resistência a corrosão. Ele também tem níquel, dependendo se o cara falar, eu quero um aço inoxidável austerítico, precisa de níquel, senão você não consegue fabricar. Então, também alta liga. Olha só que interessante, quando eles foram comparar, no mesmo parâmetro de usinagem, parâmetro significa, usinagem tem uma velocidade. Ele pode fazer uma fabricação bem rápida para poder ganhar tempo e ganhar produtividade? Pode, vai quebrar todas as ferramentas e destruir todo o material que ele está fazendo. Não dá. Existe um limite máximo de velocidade. Parâmetro é isso. E aí, quando alguém estava estudando isso, eles perceberam que essa força que é aplicada na ferramenta, isso aqui é ferramenta, na superfície, ela não se comporta da mesma maneira para diferentes materiais. Isso que vocês estão vendo aqui da fórmula é o cavaco. E aí, no aço baixa liga, parece que está acontecendo algo mais contínuo, você está percebendo? Isso algumas pessoas que têm experiência, como os colegas aqui têm, eles conseguem pegar assim no torno, olhar para o material e olhar para o cavaco, e eles falam assim, poxa, está formando um cavaco contínuo, né? Ele não quebra. Então consegue falar, isso aqui é uma baixa liga. De repente, isso aqui é um material X, consegue identificar. O cavaco está saindo meio em forma de pó. Na experiência eles já falam, isso aqui é um material X. De repente é um VLD, né? Um material muito duro. Então, o modo como sai o cavaco, e estudar o cavaco significa estudar a superfície. Estudar a superfície é de interesse da ordem com balsas, porque é isso que a gente estuda. Eu olho para o aço baixa liga e estou vendo uma formação contínua de cavaco. O aço ferramenta já vai ter um contínuo, começou a ficar todo irregular, e ainda aqui, está vendo que está formando algumas trincas, ali o cavaco já começou a quebrar. Então, alguém está estudando o cavaco. Eu pego o aço inoxidável e formou um emaranhado aqui de cavaco, emplastou a ferramenta, como eles falam, né? Não dá nem para ver a ferramenta aqui mais, ó. Virou um emaranhado aqui. Isso aqui é uma comparação de ferramentas não revestidas. Não revestidas, ou seja, não tem o tratamento da ordem com Balzers. Informação importante aqui, ó. Quando alguém vai estudar o cavaco, ele está estudando o processo de usinagem e está buscando melhorar. Melhorar o quê? Vida útil da ferramenta, nós já falamos sobre isso, e melhorar também a produtividade. De repente aumentar a velocidade, aumentar o avanço e tirar mais cavaco num tempo mais curto. É para isso que se estuda usinagem e formação de cavaco. Só formação de cavaco? Não, formação de cavaco e fluxo de cavaco. Fluxo? Pode falar. Essa análise aí é feita com tratamento térmico ou sem? Preferencialmente, a usinagem deve ser feita antes do tratamento térmico. Tratamento térmico de endurecimento. Existe tratamento térmico que é feito para amolecer a peça. Então esse é ideal para você usinar. Entendeu? Então você fala, vou fazer um tratamento de normalização, por exemplo, para equalizar o tamanho de grão, vou fazer um recozimento para baixar a dureza, aí eu vou e usino. Aí depois eu tempero. Mas se o cara me der uma peça temperada e fala, eu quero que você usina, dá para fazer, Ed? Sim.
Dá para fazer, mas vai dar o quê? São ferramentas já adequadas para um material de alta dureza. É isso aí, ele é alta dureza, a ferramenta vai durar menos, é mais complexa, é mais difícil de fazer, mais difícil de controlar. Mas, sim, antes do tratamento térmico de tenda, tá certo. O fluxo de cavalo, que é o que vocês estão vendo aí na imagem. A imagem está parada, mas está mostrando como o fluxo se forma. Essa primeira aqui, que é o aço baixa liga, vocês conseguem ver aqui, ó, tem um acúmulo de material na ponta da ferramenta. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Né? É isso que é estudado na usinagem. O que acontece durante a usinagem? Troca de calor. Puxa, troca de calor, por que alguém está estudando isso? Vocês já viram alguém usinando? Os meninos que sabem, mas, por exemplo, tem casos em que alguém está no torno e está fazendo um torneamento a seco. Não tem nenhum líquido refrigerante. Mas tem casos que alguém coloca um líquido ali. Então, para que serve aquele líquido? Para resfriar. Perfeito. Mas por que resfriar? Qual o problema com o calor? Tem calor. E daí? Para manter o aço na mesma temperatura. Eu acho que a peça também pode dilatar, né? E alterar o formato dela. O que acontece se esquentar demais? A ferramenta e a peça? O que acontece? É a vida útil da ferramenta. É a vida útil da ferramenta. Ou se esquentar muito mais ainda. A ferramenta pode até fundir, ou ela pode quebrar, porque ficou muito quente. Então, você não quer que ela esquente. Então, a troca de calor significa, como é que está acontecendo aqui? Ó? Essa ferramenta está esquentando, mas ela está trocando calor com o material. A troca de calor é baixa, não troca muito calor. Isso é um problema. Então, o pessoal vai estudar isso, desvenda qual é o material ideal da minha ferramenta para poder cortar um tipo de material X. Certo? Então, troca de calor é algo para se preocupar na usinagem. E a outra coisa é a força de corte. O que é a força de corte? De novo, você qual ferramenta que eu falei no mesmo? Com o formão ali nas mãos e tendo que empurrar, se você for tirar mais madeira, você tem que pôr mais força, certo ou não? Então a força que está sendo aplicada aqui na máquina é a mesma coisa. Existe uma força de corte. Força de corte, troca de calor e a formação de cavalo. Esses três tem que estudar quando for discutir usinagem. Alguém que foi genial criou o revestimento. Que revestimento é esse que está mostrando na ferramenta agora na parte de baixo? Ou pelo menos o que ele parece, vai? Magnetial é o quê? Titânio. Titânio ou nitreto de titânio? Certo? É diferente um do outro. O titânio é um metal. Metal resistente, substitui alguns aços. Muito bom o metal, mas ele é metal. Nitreto de titânio é outra coisa, é uma cerâmica. É outro material. Certo? Então a gente precisa ter mente. Titânio é uma coisa, nitreto de titânio é outra. Essa aqui está amarela, então você já reconhece nitreto de titânio. Então parece que a ferramenta revestida melhora alguma coisa. Quem pode falar para mim aqui? O que está melhor? Comparando só a primeira imagem aqui, ó. Revestida da não revestida? A quantidade de cavaco. Como é que você está enxergando a quantidade de cavaco? Está sendo maior ou menor aqui embaixo? Embaixo está maior. Então você enxergou essa espessura aqui, correto? Isso. Muito bem enxergado, é isso aí mesmo. Matou a charada. Você consegue remover mais material. Remover mais material significa, no processo de usinagem, eu estou dando um avanço maior. Avanço maior significa que eu faço a peça mais rápido. Mais rápido. E mais rápido a produtividade aumenta e, portanto, aumenta a grana. Vocês entenderam como é que o cliente ganha dinheiro com investimentos óleo com Bowser? Por que isso acontece? Por que muda o fluxo de cavalo? O modo como ele corta? Não tem tanto atrito entre as peças. É isso aí, muito bom. Não tem tanto atrito, diminuiu o atrito, a gente falou sobre isso. Quando a gente revestiu, nós revestimos com uma camada que é muito dura, com baixo coeficiente de atrito, e ele também trabalha nessa parte. A troca de calor fica diferente, fica melhor agora. Acontece mais a troca de calor, vamos entender assim. Você tem uma resistência ao calor, a resistência térmica é maior da camada do que da ferramenta sem o revestimento. Então tem uma série de coisas que melhoram, mas principalmente, nós falamos, a usinagem significa conferir forma, depois tolerâncias dimensionais, e por último, acabamento superficial. O acabamento superficial aqui tá bom para você? Olha só. Olha como está ficando o acabamento aqui. Aqui não dá para ver. Olha só a diferença. Colocando no microscópio, mesmo processo, mesmo parâmetro, uma ferramenta revestida, deixa uma superfície muito mais bem acabada. Tranquilo? É isso que a gente tem que entender. Só nível de comparação de dureza aqui. Não
está aqui a escala, mas essa escala aqui é uma escala em HV, Vickers. Então, quando a gente fala dureza, ela tem que ser medida em uma grandeza, em uma escala. Por exemplo, pode ser em Vickers. Mas que mais que existe dureza medida em quê? HRC. HRC, Rockwell. Então existe o Rockwell C, também existe o Rockwell A, Rockwell B. Cada um é um diferente. Existe Brinell, existe Vickers, como eu falei aqui, existe a dureza Nup. Existe uma série de grandezas aí. O que muda de uma para outra? Dureza é um negócio muito simples. É a resistência que o material tem à penetração. Então, se você tem um tipo de penetrador e uma carga em quilos, aquilo vai definir o tipo de dureza. Exemplo, o Rockwell C, que vocês conhecem, é um penetrador cônico, chamado penetrador de diamante, com 150 kg de carga. Então, você está medindo uma dureza e uma profundidade. O Vickers, se eu falar, vou medir em HV1. Então, o penetrador ele é uma pirâmide, também feita de um material que eles vão chamar de diamante, mas estou usando só 1 kg de carga. Então, estou medindo muito mais superficial do que o Rockwell C, que eu estou medindo bem mais em direção ao núcleo. Mas a principal grandeza é o HV, o Vickers. Porque o Vickers você pode ir lá na tabela e converter. Puxa, eu achei 500 HV. Quanto que dá isso em HRC? Então você vai numa tabela e vai falar lá, 45 HRC. Então você consegue ter uma noção de uma dureza em relação a outra. Para a gente saber o que é HSS. Vocês estão com vergonha de falar? O que é HSS? Ixi, agora a gente deu os caras. Quem tem coragem de falar o que é HSS? Aço rápido. Mas o que é isso, HS? High Speed Steel. É aço de alta velocidade. Beleza? Por que aço rápido? O que é isso? Por que rápido? O que é um aço rápido? Por que ele recebeu esse nome? Quem sabe falar? Fácil para tratamento? Como? Fácil para fazer o tratamento? Perfeito, mas por que rápido? Ele pode ser fácil de fazer um tratamento. Legal. Mas por que ele é rápido? Por que ele é um aço rápido, não é um aço lento? Obrigado no tipo da liga aqui. É mais rápido fazer o acabamento nele? Quase por aí. O material é leve, não sei. Oi? O material leve. Como que a Oracle aumenta a produtividade dos nossos clientes? Ele consegue trabalhar mais rápido ou mais devagar? Se eu não pôr o revestimento e aumentar a velocidade, o que acontece? Quebra a ferramenta, perca a ferramenta, o acabamento fica ruim. Só que aí alguém criou um aço para trabalho rápido, por isso que é aço rápido. Então não é o aço que é rápido, mas sim a aplicação dele vai ser um tipo de ferramenta para alta velocidade, alta produtividade. Então você foi na direção certa. É isso aí mesmo. O que é HM? Isso. Metal duro. Hard metal. Metal duro. Mas metal duro é um nome chão de fábrica que a gente usa, que não tem problema nenhum. Mas o que é o metal duro? Que material que é? Metalurgia do pó. Processo de fabricação, além de usinagem, estampagem, fundição, existe também metalurgia do pó. Muito bom. Mas o que é o material metal duro? Cobalto. Tem cobalto. Perfeito. O que mais que tem no metal duro? Tem tungstênio. É isso? Metal duro significa o material é feito de carbeto de tungstênio. Isso é metal duro. Mas alguém falou que tem cobalto, é verdade, mas o cobalto ele não está nem para poder compor o metal duro, ele nem é duro. A propriedade mecânica dele não importa tanto. Mas só do carbeto de tungstênio. Mas o carbeto de tungstênio, como o Michel falou, ele é feito pela metalurgia do pó, ou seja, são pós que tem. Não dá para você fazer uma peça inteiriça de carbeto de tungstênio. Então o pessoal coloca pó. Como é que eu vou fazer esse pó ficar junto com o outro? Eu preciso de uma cola, alguma coisa para o pozinho ficar um com o outro. O nome disso é cobalto. Então você misturou cobalto com carbeto de tungstênio, é isso que é o metal duro. O cobalto é só para ligar os grãos de carbeto de tungstênio. Então, quem é duro realmente nessas duas fases é o carbeto de tungstênio, não é o cobalto. Então nós temos o aço rápido, cerca de 1000 Vickers, metal duro, ou carbeto de tungstênio, cerca de 1500. O balenite A já ultrapassa os 2000, chega quase a 2500 Vickers de dureza. Então, comparando com qualquer material, o material mais duro disponível aí comercialmente, está bem na frente, ó, nosso investimento. E aí, se você pegar o Baltic Strand, por exemplo, ele já ultrapassa os 3000. Se a gente parar para olhar no nosso site, o nosso portfólio de investimento, vocês vão ver que as durezas dos investimentos óleo com Baltic são da ordem de 3.000,
3.500, 4.000, 4.500, 5.000 tem. Então são durezas extremamente altas, e a gente consegue fazer camadas mais finas e vão resistir ao desgaste, como a gente já estudou isso aí, já falamos sobre isso. Aqui tem um diagrama mostrando para vocês a diferença, a correlação que existe entre a performance, a gente falou o que é performance, né? Fazer mais ferramentas em menos tempo, permitir uma velocidade maior. Então tem uma relação da performance com a gama de aplicações. De novo, um revestimento pode ser muito bom para uma aplicação e não ser bom para outro, né? Depois, alguns slides à frente, a gente vai apresentar os detalhes de alguns dos nossos revestimentos que nós temos aqui, a camada, vamos explodir bem certinho. Mas, por agora, o que a gente tem aqui? A gente consegue ver que esse Balenite Pertura, ele cobre uma faixa maior de aplicações. E, ao mesmo tempo, ele também tem uma boa performance. Então, quando a gente fala para o Helica, por exemplo, ele cobre uma gama até boa de aplicações. Mas a performance dele é um pouco mais baixa e não dá para comparar com a Pertura, né? Aí tem um Futura aqui, nessa área, uma gama razoável de aplicações, vamos entender assim. Ela começa aqui, ó, aí vem por essa linha. Mas a resistência é um pouco mais baixa, a dureza vai ser mais baixa, portanto a performance dependendo da aplicação. E tem uma aqui, a Aldura, por exemplo, que tem, de todos os revestimentos que estão sendo mostrados aqui, a Aldura é o que tem a maior performance, vocês concordam? Está lá em cima. Só que a gama de aplicações era muito estreita, então não serve para muita coisa, serve para aquelas aplicações específicas. Vocês sabem o que é o Extreme? Nós vimos lá no outro slide. Tem aqui o Balenite A e o Balenite Extreme. Balenite extremo. Não faz mais aqui, certo? Já fizemos no passado, não sei se alguém estava aqui ou lembra. O que é o Balenite Extreme? Quem sabe? Os mais antigos aí. Balenite Extreme eu anotei aqui, para não esquecer, nitreto de titânio e alumínio. Olha, mas se é nitreto de titânio e alumínio, vocês conhecem o nitreto de titânio e alumínio. Que revestimento que tem aqui que é nitreto de titânio e alumínio? Futura, uma trouxarada. Lumena, também é isso, né? Futura, Lumena. Então é nitreto de titânio e alumínio. O que mais que tem aqui? Tem essa aplicação aí não fazia para molde não, é só rotativa. Só rotativa? Extreme, Ah, tá. Então, a molde não tem jeito. para molde não serviu. É só rotativa. Legal. Você lembra bem. Então, quer dizer, ele é semelhante aí ao Futura, porém, tinha uma aplicação específica. Ele já mostra ali, né? Ele é alta performance, porém a gama de aplicação já diminui. Como você está falando, né? Aí a Mag era a Mag roxa, não era diferente. Era outro processo, outra configuração. Então é bacana saber isso, por exemplo, você vê que a gama acaba sendo mais estreita, mas o revestimento ele é familiar. Quando alguém fala que ele é nitreto de titânio, nitreto de cromo, é o quê? Nitreto de alumínio, nitreto de titânio e alumínio. E esse é o nosso futuro. O Pertura é nitreto de alumínio e titânio. Vai parecer com o que a gente tem aqui? Nitreto de alumínio e titânio. É o que a gente tem mais próximo de um Pertura. Sempre a base, pode ser que tenha outras coisas, tem uma top layer, alguma coisa, mas no geral, a maior parte da camada é feita disso. É o Durana. É isso aí, muito bom. Durana, Tisaflex e o Latuma. Eles têm essa base da camada. Nitreto de alumínio e titânio. Mas se eu falei nitreto de alumínio e titânio, é o Durana. E o nitreto de titânio e alumínio é o quê? É o Futura, mas não é a mesma coisa? Ué, nitreto de alumínio e titânio, nitreto de titânio e alumínio, qual que é a diferença entre esses dois? Muda a grama lá, né? Primeiro, Como? o alumínio vem primeiro do titânio. E o que seria vir primeiro para você? Tá? Por lá fazer uma revolução. Você está falando assim que seria primeiro uma camada e depois uma segunda camada? É mais ou menos isso, só que não é, porque se você for olhar esse revestimento, tem só uma camada, só vê uma camada lá. Então se eu olhar e só ver uma camada, igual você raciocinou bem, mas eu só vejo uma camada nos dois casos. E uma está falando que é nitreto de alumínio e titânio, e a outra é nitreto de titânio e alumínio. Qual que seria a diferença? Seria a quantidade Isso é a dessa mesma coisa? coisa. Essa mesmo. Matou a charada. Se você colocar, geralmente quando aparece assim, essa camada é composta de nitreto de alumínio e titânio, o que vem primeiro é o que tem maior quantidade. E geralmente a gente tem percebido, não é uma regra, a gente tem percebido que a relação entre um e outro é de 2/3 para 1/3. Então nitreto de alumínio e titânio, 2/3 de alumínio tem na composição e 1/3 de titânio. E o nitreto de titânio e alumínio, 2/3 de titânio
e só 1/3 de alumínio. Beleza? Então, essa ordem aí envolve a quantidade de um ou do outro. Muito bem. Aí tem o hélica, já falei, pertura, hélica, alumínio, titânio também. Só que o hélica, é o que nós temos aqui, ele é nitreto de alumínio e titânio, só que ele tem uma característica, ele é nanocamada. Todo mundo já ouviu esse termo nanocamada? O que é nano? Nano, o que significa esse nome nano? Se a gente para pensar, já ouviram falar alguma coisa sobre isso? Nanotecnologia? É melhor que o micro. É menor que o micron? Você matou a charada, é isso aí. Ele é menor que o micron. Um micron é 1/1000 de milímetro. E um nanômetro, é 1/1000 do micron. Pega um micron que a gente falou, que é a camada fina, que é 50 vezes menor que o fio de cabelo, e divide ele por 1000. Agora você tem um nano. Então a gente fabrica camadas que a tecnologia é tão avançada que é impossível isso ser visto num microscópio padrão comum, mas só algo que tem lá no BTS, que é de altíssima tecnologia. As camadas são extremamente finas. Se você colocar uma escala de 1 micron, você não consegue ver a espessura da camada de tão fina que ela é. Então ela é nanométrica, muito menor do que 1 micron. O Futura Nano ele se enquadra nessa classificação? O nome Futura Nano significa, tudo que aparecer como nano significa, tem nanocamada, nanolayers. Se a gente for ali com o Guilherme no microscópio e abrir, o que a gente vai ver? Uma camada só. Ah, deixa eu ver as nanocamadas, não dá para ver. O microscópio aumenta 500 vezes, mas você não consegue ver nada, você só vê uma camada. Mas você fica sabendo, é nano alguma coisa? Então tem um montão de camadas minúsculas ali. O processo antes era Futura Nano, e depois não tem mais o Nano escrito assim, o processo. Era Futura Nano, agora virou só Futura? Parece, porque mudou a MAG, né? Eu não sei se a MAG interferiu alguma coisa. A gente pode confirmar isso, você tem ideia? Na verdade, antes era só Futura. Era Futura Nano. Aí hoje é Futura Nano. Ah, não, entendi. A tecnologia hoje é Futura Não, mas Nano. na receita lá do... Talvez do só não aparece. Só é porque mudou para o E-Futura agora. Que é a então, Futura que não tem o titânio. Então, na verdade, antigamente era 2 targets, era 2 material base. Então tinha o titânio e o titânio alumínio, para a Futura. Hoje só tem o titânio alumínio. Então mudou a nomenclatura, mas a base é a mesma. Excelente história. Excelente história, que boa memória você falar isso. Você imagina só, target, o Emerson está acabando de explicar aqui. Então target é a matéria-prima. É isso que vai evaporar e depositar sobre a peça, certo? Então, antigamente tinha um target de titânio puro, para poder fazer o Futura Nano. E de repente alguém mudou, não, vamos usar o target já com material misturado, titânio e alumínio. Então mudou e aí evoluiu para o que a gente tem hoje. Por que será? Porque teve algum problema. Eles perceberam que era ruim o titânio evaporar sozinho, controlar a composição, a quantidade de mistura, não misturava direito. Então é igual fazer bolo. Se você for analisar bem, uma fórmula para fazer uma camada, para fazer um material, para preparar um componente, é uma receita de bolo. Por isso que a gente chama de receita, nosso processo é receita. Então se você pegou, misturou de uma maneira que deveria, não conseguiu pôr na proporção certa, alguma coisa esquisita ali vai acontecer, e o pessoal viu a melhoria, dá um passinho atrás. Usava uma tecnologia que era o titânio sozinho. Não, vamos voltar e vamos fazer o alumínio titânio. Pode ser que no passado lá eles fizeram esse processo aí, não sei. Porque o A entra no começo, 10 minutos. Correto. Às vezes se acontecesse de reprovar alguma carga, aí para decapar seria mais fácil porque o A entrou primeiro. Não sei se é isso. Boa observação também. Isso não sei se é isso. Tem questão de adesão. Ou era mais adesão. Não, eu estou deduzindo isso também. Quando você tem um eu acho que é mais antes, fácil. Quando você tem um titânio antes de só balancear, você tem uma melhor adesão no segundo investimento. Então, a questão do futuro, né? Se hoje a gente quiser rodar, se a gente tiver um problema de qualidade, né, por exemplo, algum cliente, tá uma baixa adesão e tal, e tiver que voltar talvez com esse futuro, ainda ele é comercializado. Existe esse futuro. Porque ele é um futuro que você tem uma camada de balancear primeiro, que ele tem a adesão da segunda camada vai ser melhor. Então, a camada de titânio alumínio em cima do substrato, ele é pior do que a camada de titânio alumínio em cima do balancear. Né? Então, questão de adesão também, melhora. Legal. Ó, esse raciocínio que o Barro teve e o Emerson explicou, na verdade está falando que a gente, camada em inglês, né? A gente chama coat, camada é layer. Então vocês já ouviram o termo interlayer? Provavelmente vocês já ouviram. Interlayer, intercamada, é uma camada intermediária. Se o revestimento não tem boa adesão direto na peça, alguém criou uma que tem boa adesão com o revestimento e boa adesão com a peça. Isso é interlayer, foi isso que... Exemplo do DLC? O DLC.
O DLC, os meninos sabem que ele não, o DLC em si, que é uma camada à base de carbono, ele direto no aço, ele desfoca todo, não funciona, não dá certo. Aí alguém descobriu, se a gente fizesse, primeiro depositasse cromo e depois viesse com o DLC, ficou perfeito. O cromo tem boa adesão na ferramenta, ou na peça. E o DLC, que é uma camada de carbono, tem boa adesão no cromo. Então, sanduíche aí. Interlayer significa isso. Bem observado. Já vi algumas peças que faz dois revestimentos na mesma peça. Qual o motivo? Colocar dois revestimentos na mesma peça. Agora você falou o ponto que eu ia falar agora. Vamos entender. Aldura. Acho que esse daqui é o que está mostrando aqui como uma aplicação interessante. Ele tem uma gama pequena de aplicações, mas a resistência é alta. Eu puxei aqui nos nossos históricos aqui o que é essa camada Aldura. E saiu lá, é nitreto de titânio e alumínio, certo? Aí você fala, puxa, nitreto de titânio e alumínio, eu já conheço, esse é o nosso futuro. Mas ele tem uma outra camada por cima que é nitreto de alumínio e cromo. Que camada que é essa? É o crona. Então alguém teve essa ideia que você acabou de falar agora. Foi e falou assim, eu vou fazer a metade, uma camada eu vou depositar o futuro. Por cima dela, eu vou depositar o equivalente ao crona. Duas camadas, double layer, criaram Aldura. Então existe. Então é uma camada que alcança um nível alto de performance e a outra que mantém aquela performance por mais tempo. É isso? É isso aí. Isso que você está falando é um tópico bem avançado mesmo. Eu estava discutindo com o Emerson esses dias sobre esse ponto. Assim, ó. Depende, né? Tudo depende. Eu vou mostrar aqui bem rápido. Já que a gente entrou nesse ponto aqui, eu vou mostrar bem rapidamente aqui. Espera aí. Vou falar para vocês. Acho que aqui uma regra qual que reveste primeiro? Eu não lembro. Depende. Ó, eu vou explicar bem basicamente, depois a gente vai Vou dar avançar. um exemplo, que talvez o pessoal fique mais... existe, né? Por exemplo, Kenametra, existe reveste futura, depois coloca o A por cima. Talvez seja a dúvida que vocês estão tendo aí, né? Correto. Então, Kenametra, reveste futura e coloca o A por cima. Para que serve o A? Para isso, somente estética. Ou, às vezes, o cliente final fala, não, eu quero um amarelinho. Só que se a Kenametra entregar um amarelinho para ele lá, que é o balinitear, não vai ter performance. Então, ela pode acabar perdendo o negócio para o cliente porque não funciona. O que ela faz? Ela aplica o futura e reveste uma camada de cor por cima com o balinitear. O balinitear não se compara em termos de performance com o futura. Então, ou para verificar desgaste. Né? Então, durante a aplicação lá, começa a sair um revestimento, ele consegue verificar melhor ali que tem um desgaste na broca, por exemplo. Então ele para naquele momento e manda para reafiação. Então pode ser duas. Muito bom, esse caso que o Emerson explicou agora. Como é que seria o balinitear? Uma camada grossa ou fina? É só estética. Não precisa nem especificar. Não é o que a gente chama de flash? Dá só um flash? Camada finíssima. Certo ou não? Nesse caso, apenas para a questão estética. Também temos um outro cliente que faz serras lá que tem aqueles indexados, aqueles insertos. Campman. A Campman é o mesmo caso. Eles querem diferenciar um inserto do outro. Então eles falam, quero um amarelo e quero um preto, e agora? Então a gente só dá um flash para poder diferenciar, mas não tem nenhuma necessidade de performance. O lado esquerdo, você falou, lado esquerdo direito. Qual o risco de diâmetro duas camadas? Então, boa colocação. Por exemplo, se a gente chegar e falar assim, nós estamos colocando duas camadas, pode ser que vai modificar o diâmetro, vai modificar a dimensão? Depende, se alguém mandar uma broca da NASA para cá e falar assim, não pode aumentar nem 5 microns, a gente não pode revestir. Ou então ele vai ter que mandar com 5 microns a menos, para que a gente possa revestir e chegar na dimensão certa. Mas não é comum, na usinagem as dimensões não são assim. Né? São mais abertas e, portanto, uma camadinha igual a gente faz não muda nada. Certo? Então, esse caso que o Emerson falou só para lembrar vocês que vocês já fazem isso. Por que eu pus uma camada sobre a outra? Então tem várias razões, uma delas é a estética. E existem revestimentos como a Aldura, em que no caso não é estética. Eu coloquei duas camadas porque eu preciso da propriedade das duas. E aí o caso que você falou agora, por que alguém colocaria, nesse caso aqui, que eu falei agora, o Aldura, ele é como se fosse o Futura primeiro depositado, depois por cima deposita o Alcrona. Por que alguém faria isso? Eu tenho propriedade do Alcrona, do Futura próximo, aqui é a peça, por exemplo. Então eu tenho propriedade, vou colocar aqui, ó, como se fosse duas camadas. Tem a primeira camada e a segunda camada. Aqui é a superfície e aqui é a peça, que está embaixo. Então você vai falar, eu tenho a propriedade
de um revestimento, por exemplo, do Futura, em contato aqui com a peça, e por cima do Futura eu depositei uma Alcrona. Por que alguém fez isso? E por que eu não fiz o contrário, não coloquei primeiro o Alcrona, depois o Futura? Essa pergunta sua é um tópico avançado para poder falar. Mas quando o pessoal estuda as tensões, como a gente viu lá que acontecem na hora do corte, na hora da conformação mecânica, eles perceberam que a tensão principal, ou seja, a maior tensão vai acontecer num ponto da camada. Então, se ela vai acontecer mais em cima, o que eles fazem? Eles colocam a camada mais dura em cima. Mas por que colocar uma mais maleável embaixo? Porque ela sendo mole, ela vai amortecer um pouco a tensão. Então, imagina só, tem duas camadas, uma que amortece um pouco do impacto, um pouco da pressão, e a outra que tem resistência ao desgaste. Ficou perfeito. Ela não vai quebrar, porque essa aqui está amortecendo um pouco da tensão, e a parte superficial dela está sendo resistente ao desgaste. É assim que se faz o projeto, é assim que os gênios que tem lá no BTS, é nisso que eles pensam quando eles vão desenvolver uma camada nova. Entendeu? Como é que fica no decorrer da camada as propriedades. Muito boa colocação. Às vezes a de cima você tem uma resistência maior ao calor, formação de cavaco, e a interna, né? Ductibilidade, foi o que o Bruno falou, a tensão interna. Correto. Então, depende do que você precisa, né? Perfeito. Propriedade dos diferentes revestimentos. Balinite A, vocês já falaram o que é, nitreto de titânio. Balinite está com TM aí. Quando aparece um R é a marca registrada, quando aparece um TM é trademark, é a marca do negócio, então significa uma patente. É onde tudo começou. Por que onde tudo começou? Quem pode falar por que tudo começou com o Balinite A? Qual foi o primeiro revestimento que a empresa desenvolveu? Balinite A. Então foi o primeiro, imagina só, lá na antiguidade os caras desenvolveram o Balinite A, nitreto de titânio, e está até hoje. É porque o negócio é bom mesmo, funciona mesmo. E vai ter aplicação por décadas à frente. Então, ele continua sendo um revestimento padrão e comprovadamente versátil. O que é versátil? Em diversas É isso aí. Versátil significa, olha o campo de aplicações dele, é grande, certo? Então, fornece proteção eficaz contra desgaste abrasivo e adesivo. Então, se a gente está estudando formação de cavaco, né, que é algo que o cliente vai estar lidando, e a gente tem que entender porque o atrito que a nossa camada fornece em relação à superfície, ela vai definir lá a forma do cavaco, um padrão lá de formação de cavaco que vai ajudar na pesquisa, vai ajudar no desenvolvimento de uma camada ideal para ele. Então tem que saber o que é desgaste. Desgaste da ferramenta, desgaste de um componente. Desgaste existe desgaste abrasivo e adesivo. Quem se arrisca a falar aí? O que é isso? Desgaste a gente sabe o que é. Desgaste significa eu tenho uma superfície em atrito com a outra e, portanto, eu tenho perda de material. O material começa a se degradar, a se soltar na superfície. Né? Ele perde a interação. E aí você começa a formar o cavaco, você começa a formar um pó metálico, certo? E malha. Isso é desgaste. Mas o que é desgaste abrasivo? O que é desgaste adesivo? Bom, eu acho que o abrasivo pode ser contra um desgaste químico, esse sendo abrasivo, e o adesivo é quando tem contato físico. Acho que o adesivo é quando para não grudar o material que está tirando. O abrasivo ele não corta, solta mais. O adesivo para não mudar. Então vocês estão usando uma estratégia. Adesivo, o que é adesivo? Poxa, adesivo, negócio de bola, então tem a ver com colar, grudar. Legal, aí você raciocínio mesmo, se vocês tiverem o raciocínio certo. Então existe o desgaste abrasivo e adesivo. Você tem que entender que existe uma coisa chamada abrasão e outra chamada adesão. Então, já foi explicado aqui, ó, a gente tem uma superfície, a superfície ela tem uma rugosidade. Rugosidade significa que ela tem picos e vales. Toda superfície tem isso. Então, se eu comparar duas superfícies e elas vão ter contato uma com a outra, o que vai acontecer ali? Ó, elas vão começar a se movimentar uma sobre a outra, por isso que tem uma atrito, esse tipo de coisa. Ela não vai ter contato com toda a superfície ao mesmo tempo, ela vai ter contato só com os picos. Se acontecer de eu ter um sistema, vamos chamar assim, e o sistema é chamado sistema tribológico. Você fala, o que é isso, tribológico? Vem de tribologia. O que é tribologia? Tribologia é o estudo do desgaste. Alguém começou a estudar desgaste, o nome do estudo é tribologia. Nome da hora, bonito. Alguém começou a estudar e percebeu que quando você tem um mecanismo de desgaste, em que você começa a ter os picos em contato um com o outro ali, e aquele movimento vai acontecendo, ele começa a quebrar os picos.
certo? Depois, daqui a pouco, o pico está menor assim, ó. Inclusive, depois de um tempo, você vai perceber que a rugosidade pode até baixar, depois de um contato de uma superfície com a outra, porque você foi quebrando aqueles picos. Quando você quebrou aqueles picos, os pedacinhos dele, o pó que se formou ali, malha, eles estão ali no sistema de óleo, sistema de água, ou estão ali sobre a ferramenta, e eles vão também rolar aqui sobre os picos e vão contribuir para que o desgaste continue. Isso é abrasão. Abrasão significa tem alguma partícula contribuindo. Se for 3 elementos, tem 2 superfícies mais as partículas. Às vezes alguém chegou e colocou um elemento que vai ter que girar uma engrenagem e pôs o sistema de óleo, e aquele óleo estava sujo. O cara não viu. Então ele vai ter um agravante ali para acontecer a abrasão. Porque tem partículas no óleo, ela vai contribuir para o desgaste ser mais acelerado. Então esse tipo de desgaste existe, temos que estudar, porque o nosso revestimento ele serve para poder aumentar a resistência ao desgaste abrasão. Quando alguém fala, isso aqui é um material abrasivo, geralmente é uma lixa. Por que a lixa é um material abrasivo? Porque tem uns grãozinhos lá. Aquele grãozinho que rola sobre uma superfície, ele vai começar a cortar os picos, desgastar os picos. Isso é abrasão. Adesão, vocês explicaram, tem a ver com grudar, colar. O que significa? Existe outro tipo de desgaste que acontece assim, ó. Ao invés dos picos se quebrarem e eles formarem a limalha, formarem os grãozinhos ali no sistema, pode acontecer uma outra coisa. Pode ser que a temperatura, agora tem a chave, seja tão alta que quando um pico entrou em contato com o outro aqui, ele meio que cortou já fundindo ele. A temperatura subiu tanto que nesse pico aqui, uma temperatura elevada, fez com que a pontinha dele fundisse. Fundir significa virar líquido. Então, esse material de cima aqui, por exemplo, eu tenho um aço usinando alumínio. Então ele está vindo e raspando aqui sobre o alumínio. O alumínio aqueceu muito, o que vai acontecer? Ele vai fundir, vai derreter as pontas aqui dos picos da rugosidade do alumínio e vai grudar na minha ferramenta ou na segunda superfície, que seria de aço. Então, se eu chego e falo, puxa, será que aconteceu um desgaste adesivo? Eu pego uma peça que é de aço, vou lá no microscópio, com o Guilhermão, caramba, meu, acho que vai lá no XRF, tem alumínio aqui, cara, que estranho. Opa, tem alumínio, isso aqui não é para ter alumínio, isso aqui é aço. Então, houve desgaste adesivo, adesão. O material foi transferido de uma superfície para outra. Tranquilo? Então a gente tem que pegar essas manhas, por isso que está bem lento o negócio que a gente está demorando para poder pegar esses conceitos. A gente sabe o que é desgaste, a gente sabe agora o que é abrasão e adesão. Desgaste abrasivo e adesivo. E também, vocês já falaram, o barnichar também é utilizado como efeito decorativo. Pode falar aí, meu amigo. É por isso que quando você pega uma ferramenta, dependendo do material dela como reveste, a gente fala que tem uma baixa adesão, porque o revestimento não aderiu tão bem quanto deveria na ferramenta. Certo, beleza. Bom ponto, Eliseu. Bom ponto. Eu não tinha feito essa correlação entre a adesão e a nossa adesão aqui. O conceito está certo. O conceito está certo. Só que o desgaste adesivo significa aconteceu uma adesão que eu não queria. Uma coisa ficou grudada na outra, eu não queria. Porque o material foi transferido do alumínio para o aço e agora tem uma adesão. Uma adesão indesejada. Porque representa o desgaste. No nosso caso também, a gente estuda adesão. Só que agora a adesão da camada sobre o substrato. Essa adesão eu quero ou não quero? Quanto mais melhor, seria isso? O que significa adesão da camada? O que é adesão da camada na ferramenta? Adesão da camada na peça? Uma vaca, não tem espaço entre o Perfeito, não tem espaço, mas o que significa falar, poxa, essa camada aqui está bem aderida e essa não está? Se ela não está, acontece o desplacamento. Mas o que significa falar para ela, essa camada está com uma boa adesão? Não, essa está com uma adesão baixa, a adesão está ruim. O que significa falar isso? O que está acontecendo? Falando de uma maneira fácil, talvez ela colou. É isso aí, é isso aí. A camada, ela está bem aderida, significa que ela está bem grudada. Bem aderida significa bem grudada na superfície, bem colada na superfície. Mas não é cola, a ideia é, mas sim adesão, esse é o nome. Então, está certa a colocação, obrigado por ter falado. Quando a gente fala desgaste adesivo, é uma coisa indesejável. Quando a gente fala adesão das camadas óleo, é o que nós mais queremos, uma boa adesão. Certo? Ficou claro? Obrigado por essa adesão, contribuiu. É possível medir isso, né? É possível medir a adesão. Como é que a gente mede a adesão aqui na empresa? Fischer Scope? Não. Como que a gente sabe? Poxa, tem uma boa adesão. Ah, essa adesão aqui está ruim pra caramba. Fazendo um calo lá. O calo? Não. Fala aí. Durômetro. Durômetro.
Se a gente for lá, mas durômetro é para medir dureza? É, para medir dureza. Mas eu também consigo verificar a adesão. Certo? Com a DRC, uma carga muito grande, o que vai acontecer? Eu vou fazer um furo na camada. Se a adesão estiver ruim, o que vai acontecer? É isso aí. Ele não vai aguentar aquela deformação do durão de 150 kg, meu, um ponto só. Se a adesão estiver ruim, você vai formar um buraquinho lá do que já é comum, quando a gente mede dureza, mas eu não estou olhando quanto que deu de dureza é HRC, não importa. Eu só estou usando o quilômetro para poder verificar a adesão. Medir, formou aquela bolinha, vou lá no microscópio em volta dela, estourou toda a camada. Mas pode estourar só um pouquinho? Pode. Se for só um cantinho lá, a gente tem um padrão lá no laboratório, você olha e fala, opa, a escala é de HF1 até HF6, é isso aí. Então até HF3, beleza, dá pra gente poder falar, tem uma certa adesão. Mas passou disso, não, a adesão é muito ruim, tem que refazer a peça. Decapar e revestir de novo. Alexandre, é recomendado utilizar qualquer ferramenta sem óleo? Oi? O cliente utilizar a ferramenta lá sem óleo. Certo. É recomendado ou não? Legal o que você falou agora. Poxa, o cliente pode usar ferramentas sem óleo? Eu falei só sobre água, né? Eu falei só sobre água. A gente utiliza o que quando vai fazer a usinagem? Utiliza um líquido refrigerante, que não é bem água ou não é óleo, mas é a mistura dos dois. Quando eu misturo água e óleo, eu estou buscando uma característica. Capacidade de resfriamento. Então eu quero resfriar. Mas o óleo misturado, que o nome disso é emulsificante, ou emulsão. A mistura de água e óleo serve para lubrificar, além de resfriar. Então, existe a usinagem que é feita mais com líquido refrigerante sem óleo? Existe. Existe outra que é feita com quase óleo puro? Existe também. Existe alguma que é feita seca. Alguns processos de usinagem, o ideal é que não use o líquido refrigerante, mas que faça seco, troca de calor é só com o ar mesmo, e aí você consegue ter um melhor rendimento da ferramenta, uma melhor precisão dimensional, porque você está utilizando a seca. Não tem vários casos. Se ele tem que utilizar e ele não utilizar, por exemplo, ele vai ter um desgaste. Opa, muito bom, muito bom. Entendi o que você falou agora. Não vai ter utilidade para ele. Genial, genial. Isso que o Carol está falando é o seguinte, vamos supor, nós fizemos a nossa parte. Revestimos, adesão, boa. Espessura de camada, beleza. Passou pela qualidade, inspecionou, nota 10. Mandamos para o cliente falou, essa ferramenta está, seu revestimento está ruim. Não consegui fazer nem número X de peça. Só que não é só o nosso revestimento. Os parâmetros que ele está utilizando têm que estar corretos. Então aí é onde entra o meu papel, junto com vendas, né, ir lá descobrir o que aconteceu. Fala, como? A gente fez tudo certo, como é que deu errado? Então tem que ir lá ver. Aí a gente vai lá, deixa eu ver o que está acontecendo aí. Por exemplo, tem casos em que o cara vai ter que mexer no óleo lubrificante, no óleo emulsificante dele. Tem um caso que eu estou para poder sugerir para o cliente, para ele poder utilizar um filtro. Vou fazer. Eu vou colocar para eles utilizarem um filtro. Por quê? Vocês não falaram que o carbeto de tungstênio e o cobalto é o que forma metal duro? Existe uma coisa que acontece que chama corrosão do cobalto. Cobalt lithium é conhecido. Todo mundo estuda esse, é um negócio bem complexo. A corrosão do cobalto pode acontecer aqui dentro do nosso banho. Por isso que quando alguém fala, opa, vou decapar metal duro. Opa, tem que tomar cuidado com isso. Certo ou não? Porque acontece a corrosão. Se acontecer a corrosão do cobalto, vai formar um produto de corrosão na superfície. A camada não vai dar adesão, não vai dar aderência, ela vai desplacar. Então não pode acontecer isso. Tá bom, e se aconteceu lá no cliente? Opa, estou com um problema, tem corrosão do cobalto. Eu preciso saber se aconteceu aqui dentro. Nós decapamos? Não. Passamos na luz, deixamos a peça jogada? Não. Por que aconteceu isso? Às vezes aconteceu lá no processo dele. E o processo dele pode fazer com que aconteça o seguinte, ó. Ele usinou a peça. De novo, não é seco, igual você comentou, ele está usando líquido. Aquele cobalto, ele caiu no líquido. E o cobalto, quanto mais cobalto tem no líquido, mais ácida fica a solução. Se a solução fica ácida, ela vai corroer a peça. E aí, como é que o cara faz para a solução não ficar ácida? Ele põe um filtro. Porque daí o cobalto fica todo no filtro, a solução não fica ácida. Então, essa é uma solução que eu estou apresentando para o cliente, para que ele não fale, mas olha, vocês estão corroendo a minha peça, aí no processo de vocês. Não, aqui não, a gente verificou e não tem nada. Certo? Alexandre, Bem colocado. na SU tem alguns caracóis, às vezes, que vem com dente quebrado, né? Tipo 3, 4 dentes quebrados. Correto. E aí eu sempre fiquei em dúvida em relação ao aço, né? Se o aço ele tem picos de dureza diferente uma da outra. Porque uma peça revestida ela tem a dureza por igual, em todos os dentes.
Correto. Mas o aço que ela está cortando, eu acho que não. Então é por isso que causa a quebra dos dentes, ou é só quando o revestimento tem baixa adesão, ou baixa qualidade, ou acamado? Eu vou falar e aí o Ed pode me corrigir junto com o Michel, que tem mais experiência. O que eu entendo que acontece? Isso que você falou é possível. Será que o dente não está com a dureza diferente? Não está mais duro ou mais mole, variou e por isso aquele dente quebrou? É possível, mas não é para acontecer. Se isso acontecer, tem um erro grave de projeto. E a matéria que está sendo cortada lá para fazer engrenagem, será que ela não está mais dura num ponto que outro e por isso quebrou? Também pode acontecer, mas também é um erro de projeto. Não é para acontecer. Uma boa matéria-prima, com boa qualidade, não tem isso. Certo? Agora, por que acontece de um dente quebrado e o outro não? E geralmente quebra aquelas mesmas posições, sempre um da ponta, por exemplo. Quando você passa um dente para ele poder fazer o corte, ele remove só um pouquinho de material, certo? Depois vem o outro dente e remove mais um pouquinho de material. É assim que o hobby funciona, que o caracol funciona, né? O shaper, os Sky vem aí, eles vão rodando e vão tirando um pouquinho de material. Se na hora que foi ter o primeiro contato com a ferramenta, teve uma tensão muito grande, a força vai ser muito grande mais do que ele pode suportar e quebra. Então, a ferramenta vibrou, por exemplo, trepidou, a máquina trepidou. Era para pegar certinho aqui e tirar 1/10 de micron, mas infelizmente ela balançou, ela vibrou. Ele foi mais e tirou mais material do que deveria, ela quebra. Então, é mais erro de produção do que erro do material, né? Isso. Erro de material e erro de revestimento é mais difícil. Agora, é claro, o que acontece se o cliente pegar uma peça toda desplacada, nós não vimos aqui, ele não viu e ele foi lá e rodou? Ela vai quebrar. Mas por que ela vai quebrar? Porque ele falou, a Oerlikon me forneceu uma camada que me permite colocar uma velocidade de, sei lá, vamos falar alguma coisa aí, 200 RPM, não sei se existe isso. Tem 200 a 400 RPM. Menos 50 RPM ele faria. Aí ele falou, não, vou por 100 porque eu revesti lá na Oerlikon. Aí a gente mandou a peça toda desplacada e ele não viu. Ele foi e colocou um parâmetro rápido, considerando que a nossa camada vai ter um baixo coeficiente de atrito e tal. Quebrou. Certo? É isso. Complementa alguma coisa ou está correto? É isso mesmo? Geralmente é o processo do cliente, né? Ferramenta sem revestimento, você a 10 metros por minuto. Com revestimento, eles calculam que aumenta na faixa de 30%, eles jogam esses 30% na velocidade de corte. Correto. E é a hora que dá esse esforço excessivo. Perfeito, então você complementou. Então para cada um vai ter, ó, só para finalizar agora, o Balenite B. Balenite A, a gente sabe que tem o titânio, o Balenite B, composição principal é nitreto de titânio com carbono, também tem carbono. E também tem outra camada top layer, estava conversando com o Emerson agora sobre isso, mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, e sim mais para frente. Tem uma boa dureza, boa tenacidade, você tem resistência ao desgaste, baixo coeficiente de atrito, a gente já falou sobre isso, e protege contra soldagem a frio. Soldagem a frio é justamente isso. Ó. Significa que fundiu só a pontinha do pico ali e teve um desgaste adesivo. Soldou a frio. Esse é o Balenite B. O que nós temos aqui? A palavra tenacidade. Então, coloque em mente. Alta dureza significa alta resistência à quebra? Não necessariamente. Muito duro quebra fácil, certo? Não? Qualquer batida não tem resistência ao impacto. Ele tem boa resistência à tração. Se tenta tracionar, você não consegue. Ele é muito duro. Só que se você fornecer um impacto, ele quebra. Então, o que é uma ferramenta tenaz? Tenaz significa, poxa, se ele for mole, eu posso bater que ele não quebra, eu posso deformar que ele não quebra. Se ele for duro, ele quebra. Como é que alguém descobre assim, o que é característica? Algo que eu consiga deformar sem quebrar e ainda assim tem uma alta dureza. O nome disso é tenacidade. Ele tem alta capacidade de deformação sem quebrar e ao mesmo tempo alta resistência. É isso. Acabou o tempo? Alguma dúvida? Algum ponto só para poder fechar? Nós chegamos até aqui. Balenite A e Balenite B. Perfeito. Está tudo certo? Dúvidas? Pode falar. Quando uma ferramenta é revestida como chip coat, como eu posso falar? A finalidade dela, assim, da qualidade, ela tem menos resistência ou é igual? Você está comparando o quê? Quando ela é revestida? Chip coat. Chip coat? É. Tá. Ela é revestida só uma ponta. Eu quero saber se a qualidade dela, tipo, ela tem menos...
esqueci a palavra certa. Eu entendi. Entendi. Essa durabilidade Tá. ela é a mesma. Qual é o motivo do tip coat? É isso. Qual é o motivo? Por que fazer tip coat e não revestir a ferramenta inteira? É isso. Interessante. Quem sabe responder isso? Interessante. Pode falar. A gente usa só aquela coisa para fazer o fundo, não usa a ferramenta inteira. Mas geralmente o tip coat é para uma broca grande. Correto. Se ela revestir inteira, ela vai reafiar, vai revestir inteira de novo. E aí, conforme embaixo, lá onde sai o cavaco, vai estar com uma alta camada, depois de reafiar várias vezes, e em cima da funcional vai estar com uma baixa camada. Então certo, vai certo. só a pontinha, só funcional ali, conforme vai desgastando, vai revestindo para não ficar com uma alta camada embaixo. Embaixo também. Que aí na hora que vai furar lá, não dá uma diferença no Correto. pente. Então para nós, é ideal fazer o tip coat, justamente, existe uma razão própria. Mas principalmente, você falou a palavra-chave. A palavra-chave, na hora de você descobrir por que eu estou revestindo só a perna, ou por que só essa área, ou por que só esse ponto, ou por que eu estou virando de costas, estou pondo um ímã desse lado e não do outro. É porque existe uma coisa principal que a gente tem que pensar, que se chama área funcional. Agora, se eu não conheço usinagem, não conheço o processo do cliente, não sei o que ele faz, nem para que ele vai usar a ferramenta, como é que eu vou saber a área funcional? Tem que ter uma ideia. Às vezes não chegou um projetinho lá, ninguém escreveu lá e deixou a foto para vocês verem. Mas a gente precisa ter um apoio. Aqui é a área funcional. Você matou a charada na ponta, significa é a área funcional em relação ao furo. Embora o furo é profundo, como você falou, a ferramenta ela vai descer, ela vai fazer um furo profundo, né? Um furo grande ali, de alta produtividade, de alta profundidade. A parte da ponta da broca é onde vai estar acontecendo o corte. Toda essa tensão que a gente falou, o esforço está acontecendo sempre na ponta. Por isso na ponta. Se eu revestisse ela inteira, a lateral dela não está exercendo força no furo depois que ele já começou o furo. Está só descendo junto, mas não tem função nenhuma. Essa é uma das razões. Então você explicou a parte em relação à nossa necessidade interna e a necessidade do cliente porque é a área funcional. Acontece também normalmente são ferramentas grandes, né? Acontece que a região que está coberta, né, se não tiver camada em toda a ferramenta, pode alterar esse coeficiente de atrito na região revestida e você acabar quebrando a ferramenta porque você teve um atrito indesejado na área que não está sendo utilizada. Então também é mais uma... vai deslizar, o fluxo, né? Isso, cavaco desliza, você tem um maior atrito ali com a região não desejada, né, que não é a área funcional, e acaba quebrando a ferramenta também. Então tem situações aí que, se você revestir a região por completo, matou a ferramenta, porque aquela região ali ela vai quebrar lá na hora que estiver furando. Ótimo ponto. Observado, boa contribuição. Tive uma experiência lá na Tupi. Tupi é uma fundição que tem em Joinville. E aqui vem a ferramenta que faz a furação do bloco do motor. Uma ferramenta de 300 de comprimento, broca canhão, pessoal costuma dizer. Essa ferramenta ela desce lá no bloco, lá embaixo, e faz só um diâmetro. Como se fosse um escariado que tem lá embaixo. Por que não revestir inteiro? Né? Na época, a decisão era por questão dimensional. Todas as vezes que tem que fazer o revestimento novamente, porque ela afia a ponta, faz tip coat naquela ferramenta por conta do controle dimensional. Na hora que ela tem que entrar dentro do furo, não pelo percurso que ela vai fazer dentro do bloco. Mas sim lá embaixo do bloco, o furo que ela tem que fazer é controlado o diâmetro da metrologia. Então, o tip coat também, naquele caso, em vários casos, ele tem essa atribuição de não só não revestir ela inteira, e sim por conta de saber que aquela ferramenta lá embaixo do bloco tem um controle dimensional. Então toda vez que vai revestir, também tem que tomar esse cuidado na ponta dela não ter mais camada do que deveria. Perfeito. Ponto importante também que foi repetido aqui que o Bruno colocou. Perfeito, ótimo. É isso aí mesmo. Então, às vezes a gente pode olhar para uma ferramenta e falar, poxa, a camada é sempre boa. Não, tem casos que a camada pode ser indesejada. Pode ter uma região da ferramenta que a camada não é desejada. E aquilo ali pode prejudicar. Como você colocou agora, seja a dimensão do bloco de motor é muito precisa. Né? E essa que tem que buscar uma precisão dimensional lá no fundo, muito difícil de controlar até. Então, o cliente não quer correr risco, ele quer um processo da ferramenta controlada, velocidade controlada, temperatura, tudo certinho para o processo garantir a qualidade do produto. Muito bom. Yes. Beleza? Pessoal, só
dar um lembretinho, né? Para